Fala galera, beleza? Parloca aqui na área. Como vocês estão? Maravilha? Cara, hoje a gente vai falar de duas coisas que são bem exploradas pelas marcas e, por sinal, é uma dúvida constante, né? É uma coisa que a galera pergunta muito, é uma coisa importante na construção do mouse, né? Tem bastante dúvidas, então tem bastante tipos, né? E, cara, é um negócio que influencia bastante na construção do mouse, que é material do que ele é feito e coating, né? Então, o material nada mais é do que é feito, né? O produto, e o coating é o revestimento, né? Perdão a rinite, rapaziada. Então, basicamente, são essas duas coisas, né? Então, cara, hoje eu não vou tratar sobre clique, sobre forma, né? Nada do mouse, né? Eu vou dizer sobre o revestimento, que é o coating, e sobre o material que eles são feitos, né? Então, rapaziada, basicamente de material que eles são feitos, né? A gente hoje no mercado tem três formas, modelos principais, né? A gente tem os de plástico, os de fibra de carbono, que é um composite, e os de magnésio, que é uma liga de magnésio, né? E aí todos eles, rapaziada, eles têm diferentes, como se diz, diferentes formas de se fazer, né? Diferentes componentes, né? Então, assim, não é todo plástico que é igual, né? Não é toda fibra de carbono que é igual e não é toda liga de magnésio que é igual. Um exemplo quando a gente fala de inox, né? Tem inox carbono, tem inox, perdão, tem o inox carbono, é, não é que não fala inox, né? O aço carbono, tem o aço inox, aí tem o inox, por exemplo, 304, 304L, né? Então são ligas de metais, né? 316, né? Por sinal, eu já até trabalhei com isso, né? Então, assim, e quanto mais vai mudando a numeração, mais vai ficando mais caro e mais puro, né? Então, assim, o inox ele tem mais capacidade de resistir à ferrugem, de inoxidar menos, né? Então, assim funciona na fibra de carbono e no plástico, né? Então, para ser considerado plástico, lá tem um padrão. Vai de tantos componentes a tantos componentes, né? É a mesma coisa que acontece na fibra de carbono, na composição da fibra de carbono, né? Que ele vai pondo mais plástico e menos plástico, né? E aí, mas ele tem um padrão que ele é considerado fibra de carbono, igual a magnésio, né? Então, magnésio, cobre, né? Então, são ligas de magnésio, né? Então, pode ser mais puras, mais bem feitas, menos bem feitas, né? Então, mas é isso aí. Então, basicamente, a gente tem três componentes hoje que fazem os principais mouse, né? O plástico, né? Que é o plástico, o padrão, né? Que a gente vê direto. E aí ele pode ser tanto fechado como o caso dos G-Volves, que são recortados, né? E inteiriços, né? Que é o caso do Zowie, Maia, ATK e tal. A gente tem o magnésio, que é a liga de magnésio, que basicamente hoje o líder de mercado é o WL, né? Mas a gente tem alguns outros mouses entrando ali no mercado de liga de magnésio. E a gente tem a fibra de carbono, que é um componente de fibra de carbono, né? É o composite, mas toda a fibra de carbono é um composite, né? Porque a fibra de carbono não é um material que se acha, né? Você não cava e acha, né? Fibra de carbono, né? Você constrói a fibra de carbono, né? Então ele é um composite sempre, né? Então é um composite de fibra de carbono. Então ele tem lá dentro da produção vários níveis de fibra de carbono, né? Textura, níveis, né? Então provavelmente a fibra de carbono que vai num Lamborghini lá na asa do Lamborghini ou no painel de uma Ferrari é diferente do que vai no mouse, é diferente do que vai no revestimento de um tanque, por exemplo, né? E é diferente do que vai na asa de uma Ducati, etc, né? Então são materiais diferentes, mas assim, eles têm que estar dentro do que é considerado, né? Isso se os caras forem honestos, né? Porque eles podem inventar qualquer coisa, mas dentro da honestidade, ele vai ter que estar dentro lá de um tanto de plástico, de um tanto de não sei o que, de um tanto de magnésio, né? Tem que ter essa, esse composto, né? Tantos por cento, que nem o oxigênio ou o hidrogênio, não tem lá. Eu sou horrível de química, mas eu sei que tem que ter um padrão. E é que nem o inox, né?
né, as ligas metálicas. Quando você passa disso, você começa a virar aço carbono, você não é mais aço inox, né? Então você vai até um momento ali que você consegue fazer os componentes. Quando você vai deixando mais puro, vai melhorando, né? Então é basicamente isso. Então o que a gente tem de mais normal é esse daqui. É o plástico, né? É o mouse que há anos vem sendo feito, é o plástico. Obviamente ele mudou, né? Então assim, hoje em dia tem tipos de plástico, né? Eles podem ter uma parede mais espessa, menos fragilidade, diminuir o peso, tipo de ancoragem, né? Mas basicamente é o plástico, né? Nesse caso aqui a gente tem o Zowie, que é um plástico extremamente rígido, sem fragilidade nenhuma, né? É um plástico muito bacana e ele tem um revestimento muito interessante, né? Que é esse revestimento mate da Zowie, famoso, que dá um grip excelente e que, cara, tem esse problema de marcar muita digital, marca muito digital, marca muito dedo, mas é extremamente fácil de limpar, né? Geralmente acontece isso nos mouses preto, rapaziada, né? Nos mouses branco, o problema é mais manchar, amarelar, sujar. E nos mouses vermelho, amarelo, teoricamente é os mouses assim que a galera ou ama ou não gosta tanto, que combina menos, mas é por experiência, por exemplo, o Gizen laranja que eu tive, Maia vermelho, o Bruce Lee amarelo é os mais fáceis, os que menos mancha, mais fácil de limpar e não amarela, né? Então tem isso aí, a tintura, né? Mas, cara, tipo assim, muitos mouses branco também não amarelam por ser mais glossy e é fácil de limpar, né? Quando o material é bem feito, é mais fácil de limpar. E aí, cara, a gente tem vários tipos, né? A gente tem esse material da Zowie, né, que é muito bom, esse mate, que dá um grip excelente, mas como diz, né, é um chamariz de impressão digital, né, mas que limpa fácil, mas que também se relou, ele suja. A gente vai ter o do ATK, Sora, X-Prime, que é um material bem ice, que a gente chama, né? Ele é um pouco mais poroso e ele é mais gelado, assim, ele é mais aveludado. É bem legal também, é um material extremamente moderno. Eu tô sem nenhuma cópia aqui, mas eu já tive vários e é muito bom, né? Por sinal, acabei de fazer a compra do F1 Extreme, que é esse coat, ainda diz que tá melhorado esse ice ainda. Então é assim, é um plástico, mas com coating diferenciado, né? E aí a espessura do plástico vai de cada um, né? Então eles vão ficando mais leve, menos espesso e tal, né? Então isso é a questão do material plástico versus o coating, né? E aí a gente tem coat um pouco menos aveludados, né? O ice com menos camada de tintura. A gente tem uns com mais camada de tintura, tipo Sora, a ATK, né? Esse mesmo F1 que meio que, vamos dizer, tá melhorando. A gente tem o Maia, por exemplo, que ele tem tipo um verniz por cima emborrachado, que é bem legal, né? Também, pelo que eu vi nos reviews, o Dudley continuou com esse verniz. O Maia X melhorou o verniz, né? Os Maias antigos já eram legal. A gente tem plásticos, revestimento mais simples, mais plásticos extremamente competentes, que é o caso do Lanzu, Atlantis, né, como um exemplo. A gente tem esse daqui, que é um mouse extremamente rígido, com coat completamente diferente, que só a Zowie faz, né? Então a gente tem todos esses, né? E ainda a gente vai ter aqui, rapaziada, como exemplo para vocês que eu posso dar, né? Também né? Os G-Wolves, os famosos G-Wolves, né? Que a gente fala, né? Na verdade é G-Wolves, né? Porque é de Wolf de lobo, né? Então tá aqui, né? Os famosos plástico furadinho, né? Então eles são plástico, mas eles são vazadinho. Eu quero os casos do dos Glorious, alguns X-Prime, né? O X-Prime não, perdão, os Pulsar V3, V2, né? Depois o V3 fechou, né? Então os famosos plástico furadinho, né? Que basicamente ficou famoso pelos Glorious e pelos G-Wolves, né? Os primeiros Final Mouse vieram plástico furadinho, depois eles mudaram para outros materiais e tal.
Mas são basicamente esses daqui, rapaziada, né? E aí tem vários modelos, né? Vamos lá aqui, ó. Tem o ATR, ó. O HTR, por exemplo, ó, né? Bem interessante. Vai ter o novo lançamento, ó. Também furou um pouco só, né? Então você vê que ele tá mais ou menos furado, um pouco transparente, então é um plástico com acrílico, né? A gente vai ter, por exemplo, os normais aqui, ó, fechado. Aí vai ter ele aqui, ó, meio aberto, né? Então aqui, ó, o Ace, que é o plástico aberto, né? Então vamos no HTS Plus, que é legal pra caramba, né? Vamos aqui, HTS Plus, vamos ver o 8K, que é o lançamento, né? Então, ó, eles têm os fechados, né? E ele tem, ó, os mais ou menos abertos aqui, ó, né? Que é essa linha nova. E a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, o abertão, né? Mas todos de plástico, né, rapaziada? O HTS, o HTS, acho que esse é o HTX. HTX, vamos lá ver aqui. O 8K novo, né? Ah lá. Tem esse estilo aqui meio lá. Né? Então a gente tem vários modelos aqui. Né? Só a título de exemplo, rapaziada, aqui, ó. Que a gente vê bem, ó. Né? Ó, furadinho, fechado, né? E todos de plástico, ó. Esse daqui tá bem legal. Furadinho, 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 fechado, fechado, né? Que eles chamam de honeycomb, né? Que na verdade isso é o favo de mel, né? O coisa da abelha, né? O negócio da abelha ali, né? Que é o, o a colmeia ali, né? Que é o favo de mel, né? Honeycomb que fala, né? Então, tem tudo isso daí. Então, só a título de exemplo, rapaziada, o que eu mostrei para vocês é isso aí, né? Então, a gente tem esses dois tipos, né? Então, basicamente, esses são os de plástico, né? Que é de plástico padrão, pode ser furadinho, pode ser meio furadinho, uma parte furadinha, fechado inteiro, e aí com vários tipos de coach, rapaziada. Coach mais lítios, o coach mais simples, esse coach da Zowie que é exclusivo, os coach Ice, né? Todos esses tipos de coach que existem, né? E aí é a gama maior de mouse. Aí pode diminuir a mudar a pintura, revestir, com plástico, com uma borracha. Pô, aí tem inúmeras coisas que você pode fazer, né? Dei a título de exemplo lá só para vocês verem que na verdade ele pode ser furadinho, pode fechado, pode ser igual ele aqui, né? Pode ser os Ice, né? Vamos lá ver um Ice, por exemplo, né? Pela foto vai ser difícil, né, rapaziada? Mas assim, ATK Shop, né? ATK Store. Eles não mandam pro Brasil, rapaziada. Não sei por quê. Mas, ah lá, aqui, né? Então você pega, por exemplo, ATK R1, X1, F1, né? Então você vê que ele tem esse coaching aqui que ele vai falar, né? Olha lá, Ice Feeling Coach, né? Ah, do Ultimate, ó. Segunda geração, Low Latency. O Extreme, né? Então basicamente são o mesmo mouse. Não mudou muita coisa, não, né? Eles dizem que mudou umas coisas, mas mudou, né? Que é a segunda geração, Ice Feeling Coach, né? Então, basicamente é o mesmo coach, que é esse coach gelado ali, que é o coach da. Até a coisa tem esse coach, né? A. Como fala? É esse coaching aqui, né, rapaziada? Acho que não sei se apareceu na tela, mas é esse coach aqui, ó. Né? F1, né? Aqui, ó. Ice Feeling Coach, né? Entendeu? Também pega bastante impressão digital os pretos, não tanto. E tem o branco, né? Que é esse daqui, ó. Todos eles são, né? Ó. Então você pega aqui, né? Todos eles aqui, ó. Ice Coach, né? Ó, tá vendo? São basicamente iguais, eles mudam mais ou menos o peso, né? Só, né? Pelo que eu vi aqui, é só o peso e algumas variações aqui, né? Ó. Tá ligado? É que aqui eles estão falando no geral, não estão falando exatamente, né? Alguns eles vão mudar alguma coisinha ou outra, né? Mas é basicamente isso, rapaziada. Não muda muito disso, né? E aí, cara, tem, meu, trocentas configurações que você pode fazer, né? Então, dito isso, cara, pô, pode ser
uma qualidade ali de R$ 100 o plástico, mouse de R$ 50 até R$ 1.000, né? R$ 1.500 de Evolves, os ATK mais ou menos, Maia por milão, R$ 1.200 um Zal e etc, né? Depois a gente tem também os magnésio. Cara, magnésio não tem muito o que falar. Até hoje, a única coisa que eu vi que presta de magnésio foi os WL, né? E os antigos Final Mouse, que não faz mais, né? Os outros que eu vi lá, o AX, algumas marcas da Dermoshark, cara, é uma implementação muito radical, é bem difícil, né? Porque é um material que não pode ceder. Se ele ceder, ele vai fazer barulho e vai te incomodar. Então, assim, eu só vi que prestasse mesmo a ponto de investir no magnésio da WL, né? Fora isso, eu não arriscaria, eu pegaria os de plástico com revestimento top mesmo, né? Aqueles Dermoshark da vida, aquelas coisas lá, cara, eu só vejo reclamação, clique muito duro, não é um magnésio tão puro, né? E, cara, se isso daqui der fragilidade e der alguma CD, alguma coisa, ele vai ficar barulhento. Ele não vai absorver que nem a fibra de carbono e nem que nem o plástico. O plástico já não absorve, a fibra de carbono absorve melhor de todos. Isso daqui é metal, mano, vai fazer barulho de metal. Tac, 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 entendeu? Então, assim, é muito difícil implementar as coisas, então tem que ser de qualidade, né? Então, é esse material aqui, né? Que é um material mais premium já do que o plástico, né? Bem legal, mais leve e teoricamente com uma durabilidade muito maior. E depois, rapaziada, a gente tem os de fibra de carbono. Cara, os de fibra de carbono não é nem melhor nem pior do que os de magnésio, é diferente. Teoricamente, a fibra de carbono é mais caro que uma liga de magnésio. Mas, cara, a gente não sabe que liga de carbono e que liga de magnésio que se usa aqui. Eu, por experiência própria, acho eles muito semelhantes. Então, assim, eu acho que na qualidade é muito semelhante, né? Então, não vejo diferença. Acho que é dois materiais premium. E aí, cara, que eu falei pra você, né? Tem o tamanho da fibra de carbono, quando você vai usar. Então ele pode ser um pouco mais rígido, que é o caso do Aticaço, né, do Actiço, né? Tudo bem que ele é menorzinho, mas ele é mais rígido, né? Ele pode ter algumas partes até de plástico, que eu acredito aqui embaixo não é fibra de carbono, né? Mas pode ser, não dá para definir. E algumas partes de fibra de carbono. É um mouse extremamente leve, extremamente rígido. E a gente tem o famoso que inaugurou esse mundo, que é o Final Mouse, né? Realmente, o Final Mouse, quando ele migrou para fibra de carbono, ele teve muitos problemas de integridade, né? Principalmente no BET 1, BET 2, BET 3. A partir do BET 4, que entrou o Pro Series, houve uma melhora, né, na construção. E a vantagem é que é o que eu disse, né? Você consegue fazer muitos recortes, ele continua extremamente sólido, sem barulho, e você consegue meio que levantar o meio, baixar aqui, afinar aqui, deixar aqui mais rente. O corte é mais fácil de fazer, né? Então você insere mais coisa aqui, por exemplo, esse mouse aqui já não tem creaking, né? Não tem nada cedendo, então você consegue recortar ele melhor, né? Porém, você vai perder, mesmo sendo fibra de carbono, você perde um pouco a integridade. Ele dá a impressão de ser mais frágil, mesmo não sendo, não tendo creaking, não tendo nenhum problema de clique, nenhum barulho, nada coisando, né? Mas, como eu já disse, mostrei algumas características disso, né? Mas ele consegue ser muito bem recortado, né? O que é muito mais difícil no magnésio, né? O magnésio provavelmente é uma ou duas peças no máximo, mais a inserção dos botões, né? E você também consegue fazer uma peça inteira, por exemplo, na fibra de carbono, deixando ele muito mais rígido, mas, por exemplo, talvez limitando o tamanho no momento, né? Mais para frente a gente vai ver o que eles conseguem fazer, né? É um material que poucas marcas usam, é mais caro, então a gente ainda tem que ver o potencial dos caras, né? Em relação a isso, a Arbiter aqui desenhou um mouse fenomenal, que mostrou para que veio, é uma coisa muito boa, muito top, né? Então é fenomenal. No plástico a gente sabe, cara, que tem um monte de cagada, tem um monte de coisa boa, então a gente sabe que, ó, a gente fez um mouse mais pesado, com o botão inteiriço, deu certo. A gente tem o G-Volves, um pouco frágil na integridade, mas você viu que eles conseguem fazer de formato, que eu mostrei ali no vídeo. Então, tem formato furadinho inteiro, mais curto com a bundinha, mais alto, levanta aqui, levanta lá. Então, o plástico aceita muito corte, né? E assim,
e ele consegue manter a rigidez, talvez aumentando o peso, ele tem uma certa limitação, mas ele aceita mais fácil mexer, é um produto mais barato, né? Então provavelmente eles arriscam mais, né? E então tem isso, né? E a fibra de carbono, né? A gente só vê mesmo um desenvolvimento top no Final Mouse. Como eu disse, ele passa a impressão de ser um pouco mais frágil, apesar de não ter nenhuma fragilidade, nenhum ponto frágil, não dá clink, não dá crisp, né? Não faz creak em nada, né? Ele está extremamente bem implementado, mas você vê assim que ele parece estar um pouquinho mais frágil, né? Até por causa que ele um, dois, três, uns 4 ou 5 recortes, né? Porém, pela minha experiência, você ganha muito no shape. Ele consegue encurtar aqui, aumentar aqui, abaixar aqui, porque ele vai recortando do jeito que ele quer, né? Coisa que a Arbiter aparentemente aqui não fez, manteve uma linha só, mas ele teve uma integridade maior, a rigidez maior. O que eu notei, por exemplo, aqui no fibra de carbono, os botões são um pouquinho mais aliviados, tá ligado? Ele não tem a rigidez do metal, e aí é plenamente normal, porque na verdade aqui ele absorve, então ele não dá clicking, né? Então ele não precisa, ele consegue aliviar e fazer botões mais leve, né? No fibra de carbono. O plástico ele vai absorver até um pouco mais, mas não tanto que nem a fibra de carbono. Então sempre que você tiver alguma fragilidade ou alguma folga, ele vai ser mais perceptível, ele vai dar o creaking e ele vai ceder mais, né? Então normalmente eles enrijecem, dão menos folga e fazem, como eu disse no outro vídeo, eles aliviam o botão no pré-travel e no pós-travel, né? Eles não tentam deixar os botões mais aliviados, porque é mais notável, né? Porque o plástico é um produto menos premium, então você vai ter um creaking aqui, você vai ver que ele vai ranger, né? Não é coisa da fibra de carbono que absorve melhor. E no magnésio o cara tem que ser mais apurado ainda, né? Então assim, qualquer folga aqui lateral dos botões, né? Qualquer folga lateral dos botões, qualquer push travel, cross travel, pré-travel, push travel, né? Pull travel vai dar diferença, né? Então você percebe que a WL, por exemplo, tenta manter os botões mais rente possíveis, né? Com menos, ó, pré-travel, né? Para ele não ficar tão longo, né? Exatamente. O push travel eles até implantam, mas pouquíssima coisa, ó, né? Então quando você aumenta o botão, ele aumenta um pouco, né? O push travel para dar um pouquinho mais de alívio, mas você vê que, cara, é basicamente zero, né? Inclusive, o pré-travel deles é inexistente, né? Nenhum deles tem, mas você vê que esse mouse aqui é muito mais sensível na hora de você apertar, né? Porque, na verdade, o magnésio ele não permite, de repente, começa a aumentar ou diminuir, começa a ficar aquelas porcaria. Qualquer barulhinho aqui, cara, você vai sentir, esse daqui não tem, a WL é, tipo, anormal na construção desses mouse, é um fenômeno, né? Mas você vê que é muito justo os botões aqui, né? Ó, muito justo. O pré-travel, pós-travel é bem zerado, né? Os botões laterais, você vê que qualquer diferença, eles fazem barulho diferente, né? Eles estão no metal, então é muito bem implementado, assim, tem que ser muito justo. E, cara, e provavelmente a chance disso ir ficando frágil ou perdendo essa constância, cara, é anos, né, para demorar, né? Demora anos, né? Então mesmo no mouse maior aqui, mas você vê que, ó, só de aumentar o mouse, né, o contato com o ferro aqui, ó, eu já tenho um barulho diferente do Max pro Fens, né, pelo tamanho. E eu já tenho uma pegada diferente no botão, sendo o mesmo switch. Por quê? Porque, cara, o metal, né, a liga de magnésio, ela tem muita vantagem, mas ela tem que ser muito justa, né? Tá ligado? Então, ó, você vê que qualquer falha que ele tiver, cara, é extremamente perceptível, né? É que nem o plástico, né? Ainda mais é perceptível do que o plástico, né? Então é basicamente isso, rapaziada, que tem em relação a materiais dos mouse, né? E, cara, qual que eu prefiro? Agora começou a parte pessoal. E qual que eu escolho, rapaziada? Eu acho que assim, magnésio e liga de fibra de carbono, né? Carbono composite, né? São mais prêmios, rapaziada. São mais prêmios, né? Eles são mais caros, eles são mais leves em geral, eles são mais prêmios, né? Mas não quer dizer que não exista ainda mouses fenomenais de plástico. Por exemplo, a TK, Maia, Lanzu, no geral,
Zowie, não quer dizer que não tenha isso. A questão é que para produzir mouses excelentes em plástico, você produz mouse mais pesado. Vamos pensar que, por enquanto, só o Sora conseguiu emagrecer o mouse com uma integridade boa e o ATK, né? Nenhum outro conseguiu, né? Eles ficam na casa dos 45, 44. O Geowolfs apresenta muita inconstância, né? O Extreme eu vou testar agora, né? Vamos ver. Mas eles chegaram ali nos 40 gramas, 39, né? Coisa que, meu, a Final Mouse, com mouse muito maior, pesa 37, 38 com revestimento, né? Coisa que um WL com um produto muito mais durável, de liga de magnésio, chegou a 39, 40, né? Então, assim, é muito difícil no plástico você conseguir isso, né? Então, mas não quer dizer que o mouse seja pior. Tem Viper V3 Pro, ATK, né? Vamos ver o Extreme, é o primeiro que chegou ali nos 35, eles prometem 33, mas pelo que eu vi, vai pesar uns 35, né? Vamos ver como ele vai se sair, né? Eles modificaram algumas coisas no plástico, né? Como policarbonato, então eles inseriram algumas coisas para emagrecer, que é o caso do Sora, né? Ele para dar rigidez, né? Mas assim, não consegue ter a mesma qualidade de fibra de carbono e de magnésio, rapaziada, né? Então assim, porém eles vão ser mais caros porque eles precisam de melhor qualidade, né? A fibra de carbono por si só é mais caro, ela realmente é uma vantagem no plástico, né? E por si só ela é mais cara. Então eles tentam emagrecer e fazer coisas mais high-end para vender num preço maior, mas basicamente elas têm a mesma coisa do plástico, com uma vantagem de absorver melhor qualquer coisa que eles possam aliviar o botão, ou aliviar que ele vai absorver. Então, assim, é bem legal, né? É o que a Final Mouse faz, e faz com maestria. E aí você tem cliques excelentes, você tem shapes excelentes, né? Você consegue mexer com tamanho, mexer com largura, e deixar muito leve, né? E aí ele consegue dar algumas folguinhas aqui, porque ele consegue absorver e fazer uma coisa muito leve, né? Então, assim, é uma vantagem, mas custa caro fazer isso, né? E, cara, a Arbiter entrou muito bem nesse mercado. Vamos ver daqui para frente que ele vai continuar. Esse tá muito bem, mas você vê que, por exemplo, só tem um tamanho, um modelo e um jeito ali, né? Aqui você já vê que eles estão colocando revestimento, eles emagrecem daqui, melhoram de lá, então eles já dominam muito mais a fibra de carbono, né? Inclusive nessa Pro Series aqui, é uma integridade fantástica, rapaziada. Pelo peso e pelo tamanho, né, pela pegada, é uma coisa assim, fora do comum, né? Absurdo, né? E aí, como eu falo, eles conseguem fazer várias coisas, aliviar o scroll, não pôr borrachinha no scroll, isso é bom, aliviar os botões, né? Ele consegue aliviar um pouquinho os botões para ele ficar mas sem incomodar, absorvendo, então você não sente, né, que ele tá um pouco mais aliviado, o clique é extremamente rápido, né, assim, e aí o clique ele não cede para os lados, ele realmente é aliviado, porque ele não tem, ó, mudança, né? Então, mas por exemplo, esse daqui não tem nada. Você percebe que tem uma rigidez maior, porque se não tiver, vai fazer barulho, né? Então, qualquer sedimento que tiver, você vai te incomodar, você vai sentir, né? Coisa que aqui vai absorver muito mais, né? E é mais ou menos uma evolução do plástico. Rapaziada, o que eu prefiro? Cara, eu não tenho preferência. Eu vou falar o que eu acho nos prós e contras desses mouses, tá ligado? Assim, a minha preferência, cara, é do mouse ser bom, certo? Então, assim, eu vou basear nos mouses muito bons de cada um, certo? Então, não vou entrar nos mouses que não são tão bons, né? Então, assim, não vou pegar um plástico mais ou menos, não vou pegar um magnésio ruim e nem um de fibra de carbono do BET 1, 2 ou um que não seja o da Final Mouse Pro Series que eu não conheço, né? Então eu vou pegar os que eu acho dos melhores, rapaziada, que eu acho do melhor. Plástico, rapaziada, né? O que tem de vantagem? Primeiro, a limpeza, né? Não tem muito o que falar, né? Plástico limpa com qualquer coisa, coisinha de bebê, não tem muita preocupação, não vai influenciar nada a passagem do Hertz,
tá ligado? Não tem porquê. Então, o Hertz passa muito mais fácil, não tem que ter preocupação, né? Você consegue fazer vários tipos de recorte, né? Então, assim, é um material muito mais fácil de lidar, mais barato, né? E aí ele vai depender muito mais do coach que se usa, certo? Cara, dos mouses bons que eu gosto, eu não consigo pegar um super leve, com exceção do ATK, né? Que é o mouse que eu adorei, é super leve, 40 gramas, tem um coach excepcional e é um mouse muito bem construído. Os plásticos, eles acabam sendo mais pesados e um custo menor. Provavelmente a durabilidade é menor, né? Com o tempo de uso, o plástico tende a ceder, então ele vai dando folga, ele vai aumentar a folga, ele vai ceder. Mas, cara, eles conseguem fazer muitos modelos, muitos tipos, né? E assim, quando você tem um mouse bem construído, o plástico vai levar muito de boa. E, cara, você consegue revestir ele com trocentas mil coisas hoje em dia, né? Algumas vão sujar um pouco mais, pouco menos, mas, meu, fácil de limpar. É um pouco mais pesado, mas, sei lá, 60 gramas, isso daqui para mim é excelente. A gente tem o Maia, né, de 45, 47, que é excelente, né, também, né. E a gente tem o ATK, que é o mais leve ali, vamos falar que é o melhor, mais leve que eles têm. Né, o mais leve, então, é até 40 quilos, 38, 40, que é o ATK que eu peguei junto com o Sora, né. Mas eu vou falar mais do ATK porque eu achei melhor. Então, assim, essas são as vantagens, e as desvantagens é a durabilidade e o peso, que se você quer um ultra leve, cara, você vai começar, ou você vai no ATK, ou vão ser mouses mais pesados, né? O Viper 53, um Dave 63, um G Pro Superlight, se eu não me engano, quanto que ele tá pesando? 60, né? O Zaui 60, o Maia pequenininho 47, o Maia maior, perdão, o Maia pequenininho 45, o Maia maior 47. Então, cara, né? Tem isso. O magnésio, rapaziada, eu adoro esse mouse. Ele é um mouse gelado, eu gosto de mouse gelado. Cara, eu acho que assim, teve uma evolução absurda da primeira geração para gerações posteriores, né? Então assim, cara, a usinagem dele é muito bom. Então não tem mais problema de doer a mão, sabe? Por mais que a sua pegada seja apertada, não tem problema de doer a mão. Cara, isso é um metal, uma liga de metálica, deve durar muito tempo. Porém, qual que é o problema disso daqui? Primeiro, você gostar ou não de furo, tá ligado? Queira ou não queira, cara, você sente o furo, tá ligado? Não me incomoda, mas eu sinto, tá ligado? Aqui em cima, muito pouco, aqui do lado, muito pouco, mas de repente o cara pegar uma pegada palm, um mouse maior, cara, ele quase não sente aqui em cima por causa que a usinagem é muito boa, mas ele vai sentir aqui do lado, né? Cara, eventualmente pode entrar uma sujeira, cara, nunca aconteceu comigo, é só bater aqueles arzinhos que vai embora, né? E, cara, ele tem que ser essa parte aqui de plástico, porque pode dar interferência no sensor, né, o magnésio. Então, só a parte de cima dele que pode ser. Se pôr o magnésio aqui, bailou, perde rastreio, né? Mas, cara, eu adoro esse material, eu acho excepcional. O problema dele, porém, as primeiras versões, se não for feito com uma usinagem muito boa, né, então atualmente é muito tranquilo, vai incomodar o seu dedo. É um metal que, se ele ficar com canto vivo, é tenso, né? Hoje em dia a pintura melhorou muito, tanto do Max como do 8K. E essa daqui tem um grip fenomenal, tá ligado? Ela tem um pouco mais de grip que as demais, então é excepcional. Mas ele tem que ser bem construído, rapaziada. Se não for bem construído, vai incomodar os vão, vai incomodar os recortes. E, cara, se ele ficar frouxo, se ele ficar muito pra cima, ele vai ficar um botão duro, ele vai ficar um botão um pouco espalmável, ele vai ficar um mouse barulhento. Então, assim, tem que ser bem feito. Quando é bem feito, cara, pra mim é premium, tá ligado? Não tem nada melhor. Tem coisas tão boas quanto é onde eu vou chegar na fibra de carbono. Mas não tem nada melhor. E pra mim, quanto mais leve, melhor. Mas quando tem um mouse bom e mais pesado, Zaui 2, Maia, Viper V3 e etc. Tudo bem, não é isso que vai deixar eu de testar, fazer review e jogar com o mouse. Mas para mim, quanto mais leve, melhor. Então, isso o magnésio consegue entregar, correto? Então, essa é a vantagem, né? E a fibra de carbono. Fibra de carbono é pior ou melhor do que o magnésio? Não. Eu acho que é tão boa quanto.
rapaziada, tão boa quanto. O que eu acho na fibra de magnésio, a experiência que eu tenho, né? É mais fácil o recorte, né? Por exemplo, né? Eles já têm mais possibilidades de recortar, você percebe, né? Quando ele é bem sólido, ele é tão sólido como o magnésio, né? Cara, aqui a usinagem é mais fácil, né? Então assim, não incomoda nada a lateral, né? Tem um bom grip, então você consegue desenhar, você consegue mudar os furos, né? E fica legal. E no caso do Final Mouse aqui, você consegue ter 3 peças encaixadas, absorvendo bem o impacto, absorvendo qualquer fragilidade e fazendo shapes assim muito legais, né, cara? Você não precisa ter um padrão de recorte, você consegue ir adaptando esse padrão, né? Ambos eles não incomodam a lateral, então assim, por mais que não incomode aqui a usinagem que seja perfeita, nesse mouse aqui é tão bom quanto, né? Mas, cara, por exemplo, o revestimento que eles usaram aqui é mais gostoso do que a tintura usada aqui, né? Mas, como eu já disse, tem alguns poréns que podem amarelar, tal, que vocês já viram. Não aconteceu, já vi vários que aconteceu e vários que não aconteceu, né? Quando você pegou as primeiras unidades ou magnésios não tão bons, né? Isso daqui acaba sendo um pouco mais liso, né? Então, mouse liso não é muito bom. Eu percebo que o Fens, ele é um pouco mais, o grip é um pouco melhor que qualquer outro, né? E o novo Sword, também eles têm uma tintura um pouco melhor de aderência. Mas, cara, não tenho o que reclamar do Max e nem do 8K normal, né? E eu percebi que o preto, cara, eu acho que ele tem uma tintura a mais. Ele parece ser um grip um pouco melhor, né? Assim, 5% melhor. Mas esse vermelho aqui já melhorou muito em relação ao outro. Tanto que ele até marca um pouquinho os dedos aqui. Quase nada também, rapaziada. Cara, isso é a vantagem do magnésio, né? Aqui é zero marcação de dedo, né? Entendeu? Mas aqui ele suja um pouquinho. Também é muito fácil de limpar. Então, assim, ele é um material um pouco mais liso, né? Aqui você vê, cara, que não tem como alguém falar que esses buracos aqui incomodam, mano. Só se o cara tiver alguma coisa lá em relação à aflição e tal, mas isso aqui não dá nem pra sentir, mano. Tá ligado? É muito bem feito em ambos, né? Então, assim, não consigo ver alguém se incomodando com isso daqui em relação a ser inteiro fechado. Não consigo, né? Na parte de cima é zero incômodo, né? E aqui, nesses exemplares mais modernos, e pra mim não incomoda, mas eu sei que esse buraco aqui pode incomodar. Pra mim até é uma vantagem, rapaziada, porque quando eu faço a pegada mais dura, eu encaixo meu dedo aqui. Pra mim isso daqui só é bom pra me dar firmeza. Mas se não tivesse uma usinagem boa, bailava. Então assim, vamos falar que o magnésio é complicado de fazer. A WL acertou. Então isso daqui é fenomenal. Mas quando se fala em magnésio, então a gente tá falando sobre revestimento e material, é uma coisa muito mais complicada de se fazer, né? Mas aqui, por exemplo, esses Roney Cone aqui, por exemplo, de fibra de carbono, cara, pô, é sensacional, né? Então, rapaziada, é esse ponto de vista, né? O que eu prefiro? Como eu disse, cara, pra mim isso daí é uma coisa de menor importância, né? Então, assim, por exemplo, em se tratando de mouse, eu adoro o coach do ATK, né? O revestimento dele, adoro. Cara, eu gosto demais do magnésio que é usado nos WL. Então, para mim, esses vão aqui do lado é até legal. Mas, por exemplo, você percebe que o maior, tá ligado? Seu dedo já encaixa, por exemplo. Tem gente que não vai gostar. O menorzinho dá menos aspecto, né? É o que acontece nos vãozinhos aqui, né? Então, assim, para mim não incomoda nada. É até uma vantagem isso, né? Dele ser assim. Porém, cara, quando você pega os Word na mão, que já é para mim um magnésio um pouco mais grosso, uma pintura um pouco mais estática, já é fechadão aqui, tem um grip excepcional, cara, acaba sendo mais confortável, né? Então, assim, não me incomoda, mas aquele lá é um fenômeno de construção. Então, eu tô dizendo assim, para mim não incomoda, mas você percebe que é melhor, né? É o que eu falo aqui. Eu adoro esse coating, mas, cara, quando é emborrachado é uma vantagem, né? Do que aqui no sem emborrachado. Então, o que eu colocaria ali numa classificação, rapaziada? O magnésio é muito bom quando é bem feito.
E eu conheço só a WL, rapaziada, né? A nível de falar premium, a ponto de investir no mouse de magnésio, né? E, cara, qualquer um deles é bom, atualmente que se vende. E para quem liga pro mínimo de incômodo que seja qualquer vãozinho, nos Word eles acabaram com isso. Então já não tem. Mas para mim, cara, isso daqui é top tier S+. Cara, assim, eu não troco por nenhum fechado o meu WL Fence. Então é fenomenal. Então para mim é uma coisa fora do padrão, né? O fibra de carbono, cara, ele é um material tão bom quanto o magnésio, né? Menos gelado, sem incômodo nenhum, né? E assim, também não me incomoda nada, muito bom, né? Tô falando do Arbiter. Nesse caso, não testei outros, tô falando desse revestimento aqui. Então, o que me parece que a fibra de carbono é muito boa. Então, não tem, diria que pode ser comparado com o magnésio pau a pau, né? Nesses dois aqui, tá ligado? Eu dou empate técnico, não vejo diferença nenhuma, rapaziada, em pôr ele na mão aqui, tá ligado? Né? Eu acho que assim, aqui é até um pouco mais rústico, né? O atiquiço, né? A pintura aqui, ele tem uma maior preocupação com o revestimento, né? No WL. Mas esse daqui é mais rígido. Realmente, cara, isso daqui é um tanque de guerra. Mas ele é bem rusticão, né? Bem rusticão aqui. Mas, cara, não me incomoda, não tem canto vivo, não tem nada, nada para te incomodar, né? Então, assim, eu daria empate técnico entre os dois, né? No Final Mouse, rapaziada, eu dou uma certa vantagem, né? Esse coat que eles usaram aqui é simplesmente fenomenal. Então, pelo peso, pelo coating, pela textura que ele tem, sem pensar em longevidade, isso só a gente vai ver com o tempo, eu dou um pontinho a mais, tá ligado? O grip é melhor, é uma coisa mais prazerosa de se colocar na mão, né? Em relação ao plástico, cara, eu adoro esse coating dele, tá ligado? Dele é muito prazeroso, mas aumenta o peso. Entendeu? Então, assim, é um empate técnico, por exemplo, quando a gente fala de coaching desses dois. Os dois são tão prazerosos quanto, tá ligado? Ele é menos rústico, por exemplo, que o Atiquiço, né? E ele é menos rústico, por exemplo, que o magnésio, né? Mas ele pesa muito mais, ele tem o problema de grudar os dedos aqui, marcar digital, né? E ele é mais pesado. E, cara, eu acho que segue a mesma linha do Maia e a mesma linha do ATK. Então, assim, é os prós e contras, entendeu? Eles não conseguem ser tão leves e não conseguem ter tanta durabilidade e assim, não sujar, não marcar, ter uma pintura assim maravilhosa, com uma durabilidade assim, cara, até hoje não vi nenhum se destroçar, né? Então, só que o tempo vai dizer, porque são mouses novos, né? Então, assim, meio que o fibra de carbono, ele pega um pouquinho dos dois melhor mundo, né? Mas a gente não sabe a durabilidade, né? E o magnésio, ele tende para um lado e aqui tende para o outro. Porém, como eu disse, né, o magnésio é dificílimo de você lidar, porém a WL lidou muito bem, né? Mas eu tô falando dos mouses top, rapaziada. De repente pode ter inúmeros mouses de plástico, que é uma porcaria, não chega nem perto do magnésio ou do fibra de carbono. Tô falando dos melhores, né? Dos melhores, cara, esse coat ice, esse coat mais aveludado, ele sendo fechado, vai reclamar do quê? Né? Ele só fica mais pesado e talvez com uma durabilidade melhor. Mas não tenho o que eu reclamar. Aqui eu posso achar alguma coisa, né? Ser um pouco mais liso, os vãozinhos, né? Aqui não tem do que reclamar, né? Então quando eu trabalho com os de plástico high-end, eu só reclamo se eu não gostar do shape. Se tiver fragilidade, porque qual que é a fragilidade no plástico? Da creaking, né? E se eu não gostar do mouse em si, né? Porque pensando em revestimento do ATK, o Ice, do Zal e do Maia, não há do que se reclamar. Eventualmente, se você quer um ultra leve baixando o peso, você não vai encontrar, só vai encontrar o ATK, né? E aí você não vai encontrar, né, um mouse de plástico desse tamanho, de repente de um tamanho do Max, de repente do tamanho do Final Mouse, de repente do tamanho do WL, com o peso que eles têm. Então aí você tem que ir na fibra de carbono ou no magnésio, e aí diminui o nicho de mercado, diminui as opções de qualidade, né? Aqui você vai ter muita opção de qualidade, né? Se você não for encanado no peso. Então, Zao 2, Viper, a linha ES da Pulsar é boa,
A gente tem o DAV, a gente tem o próprio X1, a própria linha F1 Max, que é mais barata, né, e mais pesadona. A gente tem Maia, a gente tem Atlantis, a gente tem Torne, a gente tem Maia X, né? Pô, a gente tem muita coisa, né, subindo esse peso, né? Então, rapaziada, minhas considerações, né? É uma coisa que eu não ligo, eu acho que todos são excelentes. Eu, particularmente, de gosto, eu fico com o Final Mouse em relação a revestimento e shape, né? E material, eu dou um empate técnico entre o magnésio e a fibra de carbono. Em conforto, né? E geral, eu insiro o ATK, o Maia, o ZAL e o 2 nesse grupo aqui, né? Você descarta o peso e aí ele vai ter uma rigidez excelente, então ele não vai ter creaking, você não precisa se preocupar com isso. Ele tem excelentes botões, ele tem um coat perfeito, então, e aí ele não tem nenhum problema de você ter problema com buraco, com entrar pó, etc, 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 né? Então, eles são excelentes quando se fala nisso. E aí, aumenta a opção. E aumentando a opção, aumenta a questão de valor, aumenta as possibilidades de shape que você vai gostar, você consegue ter mais tipos de revestimento, né? Então, você tem mais opções, né? Então, rapaziada, para mim é isso, né? São mouse extremamente perfeito e é o que tem de opção hoje em dia de melhor no mercado, né? Se você quer emagrecer, você vai diminuindo as suas gama de produtos a escolher, né? Se você não liga, vai engordar um pouquinho, você tem mais opções, né? E aí, cara, o plástico ele tem mais opções de mouse bom, como tem mouses horríveis de plástico, né? Já o magnésio e fibra de carbono estão muito limitados, né? A mouses bom que vale a pena você investir na fibra de carbono e no magnésio, né? E mais uma vez, gosto pessoal, rapaziada, pessoal. Cara, eu gosto realmente do magnésio, porque eu gosto de mouse leve e eu gosto muito desse shape da WL, que é uma imitação desse shape aqui que eu amo, né? E esse revestimento é muito bom, é muito leve. Então eu gosto de mouse leve, de fibra de carbono e de magnésio. Então assim, eu coloco eles ali um pontinho à frente dos demais, né? Mas cara, eu não deixo de comprar o Maia X, né? Eu vou comprar, comprei um F1 Extreme, tenho o meu Zowie aqui, não vendo, né? Mas, por exemplo, cara, um mouse desse tamanho aqui, para quem quer uma pegada maior, né, cara, o competidor direto dele pesa 10, 12 gramas a mais que ele, né? Então, assim, né, o Maia X lançamento pesa 7, 8 gramas a mais que ele, né? Então, assim, é uma coisa realmente significativa, né? Então, quem quer emagrecer, né? O magnésio, ele é realmente significativo, né? Então, cara, dito isso, rapaziada, é o meu parecer sobre esse tipo de mouse, esse tipo de revestimento, o que tem de melhor no mercado. Cara, tem excelente compra para tudo e tem gosto para tudo, né? Meu é gosto pessoal, rapaziada. Então, assim, não leve em consideração que é uma verdade absoluta. É gosto pessoal, né? Tem gente que não vai gostar da frieza desse, tem gente que vai reclamar dos buraquinhos desse, né? Pra mim não importa, eu acho que o que ele tem de melhor, de grip, de revestimento, de peso, compensa tudo. É a mesma coisa no ATK, é a mesma coisa, perdão, no Final Mouse e é a mesma coisa no Atkisso, né? Assim como eu gosto de mouse leve, né? Vou dar outra versão. Assim como eu gosto do magnésio, gosto de mouse extremamente leve e para mim ele é top da cadeia alimentar, eu não me importo desse mouse pesar 62 gramas, 60 gramas, né? Então eu gosto desse mouse, do mesmo jeito que eu tô te falando, que não me incomoda o magnésio. E é o meu preferido, né? E eu amo esse coating, jogar com ele, o shape e o peso dele, né? O equilíbrio do magnésio, ele ser gelado, não sujar. Eu também não me importo com 60 gramas dele, porque as 60 gramas dele é muito boa em relação ao conjunto dele. E mesmo assim, do mesmo jeito que eu comprei o F1 Extreme, tive o F1 Ultimate, é recomendação minha, tive Maia, é recomendação minha, e tô comprando o F1 só esperando chegar o Fanatic. É recomendação minha, gosto também. Então, rapaziada, é gosto para tudo, tem muita coisa boa, só que com essas características. Então é isso, rapaziada, valeu, muito obrigado.
Rapaziada, obrigado, rapaziada, que tá começando a seguir aí. Ganhamos acho que uns 15 seguidores de ontem para hoje, ou de 2 dias agora para cá. Muito obrigado mesmo, rapaziada. Fico feliz pra caramba, né? Quem tá desde o começo com a gente, muito obrigado. Quem chegou novo, agradecido, tá ligado? Seja muito bem-vindo. E, rapaziada, vem novidade aí. Ao seu comprado, a seu, né? A CU comprado. Eu comprei o Lion, né? O tamanho Lion. F1 Extreme comprado também, branco, do ATK. E agora eu tô esperando aqui lançar o Fanatic. Também vou trazer o Maya X Fanatic. E, cara, só tô esperando para trazer o Muse. Pelo que tudo indica, não vou conseguir comprar o Muse Jade, rapaziada. Eles não vão mais fazer. Eles vão fazer o Muse 65 da Varmilo com o Double Rally, que é o Gateron White novo branco, né, que é um Gateron lançamentíssimo, né, mas é um Gateron estilo Licker, estilo normal, 01, 4, mas ele tem software para você comprar o Jade, então provavelmente eu vou comprar ele mais 60 suíte Jades, entendeu? Não vou conseguir comprar, pelo que tudo indica que eu conversei com a loja que eu compro, não vai ter para já, então vai demorar. Então, provavelmente eu peça ele agora, só virando o meu cartão, eu peça ele, né? O Fanatic, eu só tô esperando lançar, né? E esse mouse aí, esse teclado eu vou esperar virar o cartão. Teclado bem caro também, né? E eu quero comprar junto com o Jade. E já tá comprado, eu comprei os Fits Obsidian Air Pro para testar. Comprei o ACU e comprei o F1 Extreme, né? E aí tô vendo mais coisa para trazer, rapaziada. Mais novidades aí. Eu guardei uma grana para comprar a hora que lançar e já pegar o Max, né? Fanatic, o Maya X Fanatic, né? Da Lanzu, né? E o WL, cara, tá para vender o meu Max, exatamente porque eu tô com muito mouse, né? Tudo já foi vendido o restante, né? E que mais, cara, que eu tenho de novidade? Só. Então é isso, né? Chegando 4, 5 produtos novos high-end pra gente ver, pra gente analisar. E é isso, rapaziada. Então, não tem mais tantas novidades high-end que eu achei, né? Não tem mais tantas novidades, então é aguardar. Eu comprei, né, o ACU, o F1 Extreme. Basicamente, ele tem algumas melhorias em relação ao Ultimate. Vamos testar, vamos pôr isso no papel. O Muse eu tava esperando, né? Pelo jeito não vai dar, vou comprar com o Gateron White do Paul Rally mesmo, e vou comprar os Gateron separados. Então eu vou esperar só virar o mês aí pro cartão. E o Max eu tô esperando, rapaziada, perdão, o X, o Maya X, porque eu quis comprar o Fanatic. Eu não queria comprar dois, rapaziada. Eu falei, não vou comprar um branco e o Fanatic, mano. Não vou comprar um só. E aí, cara, eu queria o Fanatic, tá ligado? Eu gosto demais daquele laranja, tá ligado? Eu comprei o ACU branco, eu comprei o F1 Extreme branco, falei, não vou comprar mais um branco, vou comprar o laranja. Então eu falei, vou esperar um pouco. Então é isso, rapaziada, espero que gostem. Quem puder seguir o canal, agradeço. Deixa o like, ajuda muito o canal. Muito obrigado quem vem seguir nos comentários, a galera ali que responde, troca ideia, né? Então é muito interessante, rapaziada. Valeu, muito obrigado, fiquem com Deus.